Olá, amigos. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 19, que iremos iniciar hoje, que é o papel do médium nas comunicações. O item 223, ele é dividido em 23 perguntas, que foram dirigidas aos espíritos, e o Allan Kardec colocou aqui para as nossas instruções sobre o papel do médium nas comunicações. Então, o item 223, a pergunta 1 e a 2. No momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? Resposta: às vezes se acha num estado de crise, mais ou menos definido. É isso que o fadiga. E é por isso que necessita de repouso. Mas, na maioria das vezes, seu estado não difere muito do normal, sobretudo dos médiuns escreventes. 2. As comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium? Resposta: a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ele goza de um certo grau de liberdade, recobra então as suas qualidades de espírito. Tens a prova na visita das almas de pessoas vivas que se comunicam contigo, muitas vezes sem serem chamadas. Porque é bom saberes que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na Terra. Nesses casos, eles falam como espíritos e não como homens. Por que o médium não poderia fazer o mesmo? Tem um rodapé que o Herculano nos diz assim: ver as evocações de espíritos vivos na Revista Espírita, feitas por Kardec para pesquisas, mas o espírito a que se refere as evocações de espíritos já reencarnados, sem que Kardec o soubesse. A primeira pergunta, então, quando o médium entra em transe, algumas vezes ele fica um pouco agitado, ele fica meio que num estado de crise, né? Fica um estado alterado. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, tanto o médium psicofônico quanto o psicográfico, ele se comporta regularmente como alguém que estivesse escrevendo uma coisa qualquer, ou alguém que estivesse falando também um assunto qualquer, né? E na segunda pergunta, o Kardec pergunta e os espíritos respondem que, assim como as pessoas reencarnadas em estado de desprendimento parcial pelo sono, elas podem se manifestarem e conversar com as pessoas encarnadas, sendo que ele também é encarnado, mas está parcialmente desdobrado pelo sono, né? Assim como acontece com esses, acontece também com médiums, que desdobram-se e fora do seu próprio corpo, mas ele próprio está vendo o ambiente espiritual e faz relatos através do seu próprio corpo, né, do que está vendo pelo lado espiritual. Nós veremos isso mais adiante, quando nós vamos perceber um espírito que dava receitas dentro dessa condição. Era o espírito do próprio médium. Ele desdobrava-se, conversava com um médico desencarnado e trazia indicação de medicamentos para os enfermos.